Muito bem. Quando nós observamos o estilo literário do texto, nós vamos ver que esse basta de Jesus, ele é irônico. E Jesus aqui ele usa a ironia no sentido de: vocês realmente não entenderam nada do que eu falei. Só que se nós pegarmos esse texto de forma literal, a impressão que nós temos é o quê? Que Jesus está dizendo para quê? Para vender a roupa e comprar a sua capa e comprar, porque a capa tinha um valor. Justamente aí que está a questão, em relação quando Jesus fala para que os seus discípulos vendam algo de valor. Mas tem um comentarista, A.T. Robertson, ele diz que os discípulos, nesse contexto, eles deveriam aguardar ou esperar perseguição e hostilidade das pessoas que não tinham uma simpatia com o Evangelho. Quando nós observamos João capítulo 15, a partir do verso 18, é isso que nós vamos ver. Jesus, nesse texto, meus irmãos, ele não quis dizer que os seus discípulos deveriam repelir força pela força. Pelo contrário. Mas eles deveriam estar o quê? Estar preparados para defender a sua causa dos ataques. Paulo, ele entende muito bem isso quando ele fala assim que cada um de nós devemos defender com autoridade a fé que nós temos. Seria mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo para eles assim: olha, hoje as condições que nós estamos vivendo condições diferentes, pedem necessidades diferentes. Quando Jesus ele disse isso para comprar uma espada, Jesus está usando aqui um sentido figurado. Não é literal. Quando ele diz assim: olha, vocês devem vender a capa para comprar uma espada, ele está dizendo para os discípulos: vocês precisam ter disposição em sacrificar coisas importantes por causa do reino. Porque a capa era uma roupa importante para o judeu. Era uma roupa que o vestia bem, era uma roupa não barata, e era uma roupa que cobria o quê? Ajudava a cobrir as suas vergonhas. Então a capa era uma roupa muito importante. Então o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Jesus está dizendo para eles, não que estivessem armados de espada, mas ele está querendo ali, fazendo um contraponto, dizendo: vocês devem sim estar armados de quê? Coragem. Coragem para enfrentar os tempos difíceis. Coragem para enfrentar as lutas e as dificuldades. Por isso que ele começa o verso 35 fazendo uma pergunta para eles: quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforge, sem sandália, faltou para vocês alguma coisa? Aí eles respondem: não faltou nada para a gente, tá? Aí ele fala: então agora quem tem bolsa tome, quem tem alforge também tome, e que não tem espada venda a sua e compre uma, pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Ou seja, que eles viveriam um tempo de perseguição, que Jesus seria perseguido. Jesus aqui está mostrando para eles o que? É a continuidade de tudo aquilo que o enredo, a partir do começo desse capítulo 22, que vai falando do plano para tirar a vida de Jesus, a preparação da Páscoa, a ceia. Pedro, quando ele é avisado, por próprio Jesus, dizendo assim: olha, Satanás, ele me pediu autorização para poder cercar você, para poder, de certo modo aí, aqui está dizendo assim: olha, para vos reclamar, no verso 31, e aí ele começa a dizer, então, falando de tempos difíceis. Ele está falando de tempos de perseguição. Ele está falando de que precisavam verdadeiramente o quê? Estar preparado para as necessidades diferentes. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo, tipo assim, não, compra uma espada e sai matando todo mundo. A maior prova disso, o que acontece? O único cara que andava armado era o próprio Pedro.
Você nota que primeiro, anteriormente, ele começa a dizer: Pedro, olha aqui no verso 31, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro era o cara que andava com espada, tanto é que mais à frente, no mesmo capítulo, a partir do verso 47, Jesus, ele é preso, e o que Pedro faz? Ele pega a espada, ele mira no meio da testa de Malco é ligeiro e só pegou a orelha. Mas Jesus, ele manda ele embainhar a espada. Jesus, ele fala, né, quando você pega o texto bíblico aqui, ele diz assim, olha, deixai, basta, e tocando a orelha, ele cura aquele homem. Note que há uma questão muito intrínseca aqui em relação à vida de Pedro. Ele dá um aviso para Pedro, um alerta: olha, Satanás me pediu-me para dizendo que ia te cirandar você. Eu intervi. Depois ele vai falar aqui a respeito da espada. Mais à frente nós vamos ver o que? Jesus sendo preso e Pedro usando a espada. Não entendeu o que Jesus está falando aqui. Se você descer mais abaixo, a partir do capítulo 23, o que vai acontecer? Pedro nega Jesus. Note que há um personagem aqui. Só que o aviso não é apenas para Pedro, é para todos. Mas Pedro é aquele homem pelo qual, quando ele diz profeticamente assim, fala de Jesus, olha, quando Jesus fala assim, quem dizem os homens que eu sou? Ele fala, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas do Antigo Testamento, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, olha, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e tal, que a igreja católica interpreta diferente, como se Pedro fosse o iniciador da igreja, quando na realidade não é isso. Isso aí a gente pode falar num outro momento a respeito disso para explicar bem para vocês. Então note que aqui tem um personagem aqui. Mas esse personagem que depois prega lá em Atos capítulo 2, 5.000 almas aceitam Jesus. Quando a igreja é chamada pela primeira, quando o povo que se reunia é chamado pela primeira vez de igreja de cristãos, esse texto vai mostrar para nós, irmãos, que as armas da igreja não é a espada, mas a fé, a oração e o poder do Espírito Santo. Essas são as armas da igreja. A igreja, ela não luta no ferro e fogo. Ela não luta por espada ou por armas, não existe uma questão bélica, tá? Agora, essas palavras de Jesus aqui, se você não observa todo o contexto, se você não observa todo o capítulo, os acontecimentos que está aqui, toda a cena, você pode realmente ter uma interpretação errada, como hoje muitos o fazem. Os discípulos aqui, eles interpretam as palavras de Jesus de forma muito literal. Agora, quando você observa os ensinos de Jesus, em nenhum momento no corpo, no texto bíblico, ou nos ensinos de Jesus, existe um convite à resistência armada. Agora, Jesus está usando uma linguagem figurada, achando que os seus discípulos vão entender. Agora, ele faz o que aqui? Uma exortação aos discípulos. Aos discípulos que não conseguem enxergar o entendimento geral do pacifismo de Jesus em relação àquilo que haveria de vir. Jesus seria entregue. Eles não entendiam, eles não conseguiam dimensionar isso. Nós vamos ver que eles não entendem tudo isso aqui, tanto que depois que Jesus morre, cada um volta a fazer o que sabia. Pedro volta a pescar. A galera lá que era de Emaús vai para Emaús e tal, aquele negócio todo que a gente já conhece o texto bíblico. Porque é muito importante nós conhecermos o que está por trás do texto. Nós vamos ver aqui depois no texto que Jesus ele é preso e rejeita a violência como uma reação à sua prisão, né? Há uma palavra que não está aqui em Lucas, mas está em Mateus 26, 52, que quando o mesmo texto narrado por Mateus,
ali a respeito de Malco, Jesus ele vira para Pedro e diz: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então isso prova que Jesus aqui não está pedindo para que seus discípulos comprem espada para que eles pudessem, de certo modo, vencer uma guerra bélica. Ok? Então, querido, Jesus está dizendo o quê? Que eles deveriam ter coragem para enfrentar os tempos difíceis. Porém, o verso 35, quando ele começa a dizer assim: quando eu vos mandei sem bolsa, ou seja, Jesus está dizendo que Deus supriria todas as necessidades deles. É o que Jesus está dizendo aqui, tá? E quando ele diz ali, olha, então eles disseram: Senhor, né? Eis aqui 2 espadas. Jesus respondeu-lhes: basta. Esse basta aqui é uma expressão de exasperação, ou seja, uma expressão no sentido de ironia, dizendo para eles assim: olha, realmente vocês não entenderam nada. Então esse texto ele precisa ser muito bem entendido. Nós não podemos pegar apenas esse texto, não observar todo o seu contexto, não observar que tem aqui um personagem, esse personagem é Pedro, e aqui há muitas coisas direcionadas, ligadas a ele, nesse texto. Então nós precisamos realmente prestar atenção a tudo o que a palavra de Deus nos mostra e nos apresenta. Ok, meus irmãos? Deu para entender? Tudo certinho aí? Então tá bom. Se tiverem alguma duvidazinha... você fez assim também. Então tá bom. Vamos lá. Outro que eu quero aqui conversar um pouco com vocês a respeito de uma figura de retórica que Paulo ele usa para despertar os cristãos, que está lá em Romanos. Vamos para Romanos um pouquinho para frente aí. Capítulo 7 e o verso de número 20. Esse texto aqui, irmãos, quando pessoas que falam assim: olha, a própria Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo, dando desculpas para pecar, dando desculpas para errar. Quando esse texto de Paulo, querido, ele está usando aqui uma figura de retórica, é uma estratégia paulina para despertar os cristãos de Roma, mostrando que um cristão verdadeiramente convertido, ele luta e não cede ao pecado. Ok? É interessante que quando nós observamos o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, eles têm uma ligação intrínseca. Nós poderíamos dizer que Romanos 6 é a casa que todo cristão professo deve morar. O capítulo 7, ele é a casa daquele que quer morar no pecado. E o capítulo 8 é a casa daquele que entende o texto sagrado quando diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então a casa para aquele que professa, aquele que quer morar, né? O 7 representa justamente a casa de quem quer morar no pecado, tá? Porque o capítulo 6 fala justamente da liberdade em relação ao pecado, livres do pecado e recebendo a manifestação da graça de Deus. E nesse texto bíblico, no verso 20, olha o que Paulo diz. Eu vou pegar o verso 20 para a gente poder trabalhar o contexto, porque ele tem senão a gente vai ter que ler a partir do verso 7. Paulo ele fala assim, ó: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Se nós dermos uma olhada em todo esse texto, e é uma coisa assim interessante, talvez, não sei se vocês já ouviram alguém falar que para justificar o erro dela, ela fala, mas a Bíblia, por isso que a Bíblia diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo, está na Bíblia. Não, querido, está na Bíblia para lições. Não está na Bíblia porque a gente precisa, de certo modo, pecar. A Bíblia não te dá justificativa para pecar, meus irmãos. A Bíblia não me dá justificativa para errar. Pelo contrário. A Bíblia me traz ensinos e me traz exortações para eu permanecer firmes na minha fé. Então, quando Paulo ele começa a falar, a partir do verso de número 18... porque ele começa dizendo assim, onde nasce essa perícope, ele diz o seguinte, olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo ele começa aqui a fazer uma apresentação para nós. Eu pego esse texto do versículo 18 ao 20 e divido em 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Quando Paulo fala a respeito dessa impotência do velho homem, Paulo nesses textos ele está a cada versículo apresentando para nós 3 grandes verdades. Primeiro, Paulo ele apresenta-nos a consciência da fraqueza. Paulo, ele como homem, ele confessa a sua fraqueza. Paulo, conscientemente, ele anuncia dizendo que não havia nenhum bem habitando em sua carne, uma vez que não há nele poder para fazer o bem que deseja, como não há realmente em nós o poder para fazer o bem que nós desejamos. Paulo mostra para nós que o velho homem, ele não é aniquilado na nossa conversão. O velho homem está lá. Eu não sei se foi Spurgeon, foi Spurgeon, não lembro se foi Spurgeon ou se foi Moody, que ele fala o seguinte, que ele achava que quando ele fosse batizado, o velho homem morreria, mas ele diz, o danado sabe nadar. E é verdade. É verdade. Porque mesmo convertidos, mesmo batizados, mesmo professamos a nossa fé, sempre o velho homem está lá, batendo a nossa porta. Então Paulo está dizendo justamente isso. O velho homem não é aniquilado na nossa conversão, ele ainda habita em nós, embora não tenha o poder legal de nos dominar. Amém? Muitas vezes o velho homem, ele revela o quão fraco nós somos. Lutero, né? Lutero, obrigado. Por isso que eu disse que eu não sabia, eu só chutei. Martinho Lutero disse isso. Glória a Deus. Obrigado, Zelinha. Tá vendo? É isso aí mesmo. Tem que ajudar. O pastor tem que... Não pode falar o que não deve aqui, não. Mas eu falei, mas eu não lembrava o personagem. Então, de repente, entendeu? Está certo. Não foi Moody, não foi Spurgeon, foi Lutero. Glória a Deus. Mas tá vendo? Mas eu sabia, tá vendo? Opa, então... Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o velho homem está lá. E nós precisamos reconhecer que ele está lá. É o que Paulo está dizendo. Aí... A outra verdade que ele nos apresenta, que está no verso 19, quando ele diz, por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, ele está falando, ele apresenta a consciência da fraqueza, mas agora ele está apresentando a consciência da contradição, mostrando que nós somos criaturas ambíguas, somos criaturas vivenciais e paradoxais, somos criaturas contraditórias, porque não fazemos o bem que preferimos, e sim o mal que não queremos. E ele mostra justamente que em cada pessoa há 2 naturezas, há 2 tendências, há 2 impulsos, e sempre vai vencer aquilo que nós mais alimentarmos.
Aí a outra verdade que ele nos apresenta é justamente o quê? A consciência da escravidão, que aqui está o cerne de todo esse texto, para que não haja justificativa de que quando errarmos, falamos, não é assim mesmo, porque a Bíblia diz. A Bíblia nunca vai concordar com o pecado. Aí Paulo está falando sobre a consciência da escravidão. Então Paulo está dizendo que quando nós fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o agente em nós operante não é a nossa vontade, mas o pecado que habita em nós. Ou seja, a conversão não é uma conversão genuína. O pecado ainda está mandando, o pecado ainda está reinando, o pecado ainda está sendo o centro da vida daquele que está fazendo o mal ao invés de bem. Aí tem uma frase de um dos reformadores, Melanchthon. Melanchthon, ele escreve um texto sobre a força do velho homem e a gloriosa libertação que todo cristão tem na pessoa de Jesus. Melanchthon vai dizer o seguinte: o velho Adão, e ele fala dele mesmo, ele fala, o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon, mas graças a Deus, ele não é suficiente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará a vitória dia a dia e durante todos os dias. Se você for seguir no texto bíblico, Paulo aqui, querido, ele vai falar da guerra interna do crente. A partir do verso 21, ele começa a dizer, então querer fazer o bem contra a lei, de que o mal reside em mim. Mas eu quero partir direto para algo que teologicamente nós podemos chamar de o clamor do remido. Quando Paulo lá no verso 24, o que ele diz? Desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte ou do pecado? Mas graças a Deus, ou seja, mostrando que não há justificação no homem, se não for pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que ele aceita a sua fraqueza, ele mostra a consciência contraditória que há em nós, a briga que há no nosso interior, ele fala da consciência da escravidão, porque o homem, ele é cativo àquilo que se entrega. É por isso que nós falamos assim, de que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A nossa vida, ela pode ser entregue a Jesus, ou ela pode ser entregue aos desejos do velho homem. Então por isso que Paulo ele fala dessa consciência de escravidão. Mas quando ele diz assim, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Mas ele não está falando da morte física, ele está falando da separação espiritual. Ele está falando do pecado que habita no homem que não serve a Deus. Mas ele começa a dizer aquilo que o remiu. Por isso que eu chamo isso de o clamor do remido. Ele fala o quê? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, olha aí, mente, por isso consciência. Eu falei de 3 pontos chamado consciência. E ele diz o quê? Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo a lei, mas segundo o quê? A mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo ele está dizendo assim, Cristo, ele tem que dominar a nossa mente. Então por isso que a Bíblia não nos dá razão para pecar, a Bíblia não dá, entendeu? Então quando a pessoa falar para você assim, olha, mas a Bíblia diz que nós somos, não, fala, olha, isso aí é uma linguagem retórica. Paulo está usando uma figura de retórica para despertar os cristãos, mostrando que o cristão ele deve lutar contra o pecado. Que é o que eu ainda pretendo falar com vocês aqui, que é agora, sobre a diferença
de provação e tentação. Tem muita gente cedendo à tentação e dizendo que é provação. E dizendo que Deus está permitindo. Aí quando nós observamos o que diz Tiago 1,13, vai dizer que Deus a ninguém tenta, mas o homem é tentado quando ele se envolve ou cede à sua própria cobiça. Então, já partindo para isso, vamos lá para 1 Coríntios, que a gente já faz aqui uma ligação. E olha que, de verdade, eu não tinha nem tentado fazer uma ligação desses dois textos não, mas deu certinho a ligação aqui. Deu uma ligação direta aqui, hein? Que beleza. Então, a diferença entre provação e tentação. Porque tem gente fazendo coisa errada e fala, ai, por que Deus permitiu? Não, peraí, não foi Deus que permitiu, você fez porque você quis. Não existe isso. É por isso que nós precisamos entender o que é consciência de fraqueza, de contradição e de escravidão. Olha, isso aqui é um estudo, mas pode ser uma pregação. Depois pregar para a igreja, é isso. Então, um texto que é muito usado, 1 Coríntios 10, verso de número 13. Está aí? Vamos lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, muito bem. Então, aqui é um texto onde Paulo está aqui contando exemplos da história de Israel. Ele está fazendo aqui um apanhado da história, falando contra a idolatria. E ele então deixa esse texto para a nossa meditação. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender que na provação, a nossa força, ela está no Senhor e ela vem do Senhor. Paulo também vai dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Tá? Agora, Tiago 1, verso 12 até o 20, ele vai falar a respeito de tentação. Ele vai dizer que a tentação ela não provém de Deus e a tentação ela é resistível. A provação é algo que acontece em nossas vidas, eu vou dizer um pouco mais à frente, algo que nós não temos controle. Pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que têm comunhão com o Senhor, são assoladas por situações e circunstâncias que Deus está provando, dando ali fazendo, digamos, um teste de fé, vamos dizer assim, ou que Deus nos permite passar para nos purificar, para nos depurar, para nos fortalecer. Então, eu quero ver com vocês aqui, primeira coisa, a terminologia dessa palavra nesse texto, tentação. Nesse versículo, no grego, a palavra que usada é peirasmos. Peirasmos. E eu estava vendo isso, até a minha esposa viu lá eu mexendo com o grego lá na sala hoje, né, aqui na minha sala, né? E peirasmos aqui é uma palavra mais próxima de provação ou um teste com o propósito de levar alguém a pecar. Ok? Então o texto aqui ele é muito claro. Ou seja, Deus não ia fazer eu cair numa situação para me levar com o propósito de fazer com que eu peque. Quando nós pensamos em tentação, querido, tentação é uma palavra que tem uma conotação negativa para nós. Negativa, tá? A tentação nós podemos afirmar que é algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar. Isso é tentação. E tentação todos passam, tá? Agora, a provação ela é diferente. A provação ela é uma experiência desafiadora para nós, é uma experiência difícil, que ela tem um propósito de testar a nossa fé, testar a nossa fidelidade com Deus, testar o nosso caráter cristão. Provação é algo que Deus ele permite na nossa vida para justamente fortalecer
a nossa fé e a nossa caminhada na certeza de que Deus está sempre conosco. Mas muitas pessoas que às vezes cedem ao pecado, caem em tentação e dizem, não, Deus permitiu. Não, irmãos, Deus não permite. Vamos ler aqui em Tiago, capítulo... Abra sua Bíblia em Tiago, vamos dar uma passeada na Bíblia. Vamos lá. Porque é bom já a gente poder, neste estudo, a gente poder... Olha só. Vamos ler a partir do 12. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, do 12. Olha só. Ele vai dizer o seguinte, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, mudou na sua Bíblia aí? Tentado. Digo o quê? Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí depois tem ali digamos assim, o cronograma da queda. A cobiça, depois de conceber, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Muito bem. Então, é importante salientarmos que Deus não tenta a ninguém. E a Bíblia é muito clara quando diz quem é que tenta. Quem tenta é Satanás. Quem tenta é o diabo. Mas aonde está isso, pastor? Mateus 4:1, a tentação de Jesus. Mateus 4:1 vai mostrar o quê? Que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O tentado ali também é a mesma palavra, peirasmos. Só que o próprio texto, ele vai revelar para nós o quê? Vamos pegar o versículo lá de novo de 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não é isso aí? É importante, querido, nós sabermos que esse texto, ele não está falando sobre dificuldade, sobre provação. Esse texto, ele está falando a respeito de tentação. E ele, na entrelinha, ele está dizendo que a tentação vem pela própria cobiça humana. Quando você vê aí que não fosse humana, o texto grego aí está antropinos, ou antrópinos. Antrópinos significa tentação humana, ou seja, tentação que parte do próprio homem, tentação a qual o próprio homem cede a ela. Esse é o texto. Então note aí, olha, nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, tentação em que o homem permite-se ser tentado. Ok? Então esse texto não está falando de provação. Puxa vida, olha, bem que o texto diz que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana. Ah, mas Deus vai dar força. Opa, Deus, peraí, não é isso aqui. Tanto é que esse texto é um dos textos que revela para nós o poder, a graça, a misericórdia de Deus, que da mesma forma que o Espírito Santo esteve com Jesus, e Jesus ele pôde dizer não a Satanás, esse texto vai dizer que quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais força nós teremos o quê? Para resistir. É por isso que ele diz, olha, nenhuma tentação que fosse humana, ou seja, uma permissão a ser tentado. Mas saiba de uma coisa, Deus é fiel. E Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Ele mostra que a tentação ela pode bater
bater na minha porta, a cobiça pode bater na minha porta, o adultério pode bater na minha porta, a fornicação pode bater na minha porta, a vontade de roubar pode bater na minha porta, a promiscuidade pode bater na minha porta, mas Deus me sustentará de forma que eu, por maior que seja a minha tentação, Deus não permite algo que eu não consiga. É diferente de pessoas que na primeira oportunidade já caem. Paulo aqui está falando de um fortalecimento. Ele fala assim que o mesmo crente, quando ele é tentado, o Senhor proverá o quê? Livramento para ele. Você quer ver uma coisa onde quando eu observo esse texto, eu lembro, sabe de quem? José no Egito. Esse texto para mim, eu não sei, ele ilustra muito claramente o José na casa do Potifar. A mulher dele que não era qualquer mulher, não era qualquer baranga, bonitona, vistosa, bonita, dando em cima daquele rapaz, um rapaz na sua flor da idade, com seus hormônios, advindo de uma grande frustração, de um abandono familiar, de um abandono dos irmãos, saudade da sua casa, saudade da sua terra, mas um rapaz que, mesmo sendo tentado humanamente, ele diz o quê? Longe de mim esteja em pecar contra o meu Deus e contra o meu senhor, o meu dono. Potifar era dono dele. Ele era escravo. Longe primeiro de pecar contra o meu Deus e contra o meu dono, teu marido. Eu não vou fazer isso. Aí o que acontece? Deus, por conta disso, foi fiel e não permitiu que ele pudesse ser tentado além do que ele pudesse suportar. A ponto de a mulher o agarrar com tanta força, com ímpeto, ele não conseguindo se desvencilhar, ela segurando na sua roupa, e ele perde a roupa, ele perde a sua túnica, sua roupa. Que isso tem um simbolismo, mas não vou entrar nisso aqui não. Agora não, tá? Mas ele sai correndo, semidesnudo. E a mulher ainda mente, olha, tá vendo? O hebreu que você colocou dentro de casa tentou abusar, para não ficar feio para ela. Mas o que eu quero é que você veja que esse texto está dizendo justamente isso. Quando nós resistimos em amor ao Deus a quem servimos, Ele vai, juntamente com a tentação, Ele vai prover o livramento para que nós possamos passar por aquilo. Está entendendo? É isso que o texto está dizendo. O texto não está falando aqui, puxa vida, eu fiquei desempregado, mas a Bíblia diz que nenhuma tentação fosse humana, Deus é fiel, não permitirá que nós sejamos tentados, né? Aí a gente pega e cria versículos apócrifos dizendo, Deus não dá o frio maior que o cobertor. Que eu vou falar um pouco sobre ditados pseudo-gospel aqui, eu tenho uma lista para passar para vocês, que é muito interessante. Mas não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. A Bíblia diz. Que Bíblia diz o quê? E a gente vai criando alguns subterfúgios, uma interpretação apócrifa da Bíblia. Então esse texto, querido, vai dizer justamente isso. Quem tenta é o diabo. Quem tenta, né? Aí outra questão, que o versículo anterior, ele nos traz um alerta. Ele nos avisa sobre o perigo, muitas vezes, da gente ficar relaxado, ficar muito confortável, sem ficar alerta, né, contra a tentação. Aí vamos ver o que diz o verso. Não, eu estou aqui em Tiago ainda. Vou voltar aqui para 1 Coríntios aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13, para a gente poder, olha só.
É muito importante você, antes de pegar um texto, observar o texto anterior, ou os textos anteriores, os textos posteriores, e o contexto no geral. Paulo aqui está dizendo a respeito de como, ele está contando aqui uma história, um exemplo da história de Israel, do pecado do povo de Israel, da idolatria. Aí ele começa a fazer aqui uma aplicação com os corintianos aqui, o povo de Corinto. Aí ele vai dizer o quê? Olha no verso 12, ó. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Opa! Aí ele complementa. Pois não vos sobreveio tentação, entendeu? Que fosse humana. Então, primeiro é o seguinte, ó. Fique esperto. Não fique achando que a zona de conforto em relação à tentação é um amparo para você. Não fique flertando com o pecado. Não fique flertando com o mundo, ok? Porque Deus não tenta. Nós não podemos, um grifo meu aqui, tá? Não podemos justificar o pecado com a falta de opção. Ou seja, não temos desculpas de cair em tentação, porque Deus sempre nos dará uma saída. É o que o texto promete. Ainda que vier tentação sobre vocês, ainda que venha, Ele vai o quê? Ele vai nos livrar, baseada na nossa atitude, na nossa ação, assim como foi com José. Quando você observa a questão histórica, por exemplo, José, pela lei egípcia, ele tinha que ser morto. Deus poupou a vida dele. Porque a forma dele ter agido fazia parte do propósito de Deus. É por isso que nós precisamos estar tão alinhados com a vontade de Deus, a ponto de não sermos enganados pelo diabo. Porque o diabo é que nos tenta. O diabo é que nos tenta. Quando Deus ele permite uma prova em nossa vida, não é para nos envergonhar. É para nos fortalecer e nos conduzir a vitórias. Então, há uma diferença. A tentação é sempre para te envergonhar, meu irmão. É sempre para te expor. É sempre para acabar com o teu ministério, acabar com a tua família, acabar com o teu trabalho, acabar com o seu caráter. A tentação, ela tem essa possibilidade. E muito forte. Agora, a provação não. É para nos mostrar alguma coisa. Paulo aqui, ele diz o seguinte, que nós temos uma promessa de Deus nesse versículo. Que toda tentação pode ser vencida pela fé, permanecendo constante em Cristo e na cruz. Cristo que nos dá o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Afastar-se de uma situação tentadora é o primeiro passo a caminho da vitória. Ou seja, tem alguma coisa que você está sentindo que atraído, aquilo está te tentando, você sabe que aquilo não vai dar certo, então afaste-se, é o primeiro caminho. Afaste-se. Foi a instrução que Paulo deu para Timóteo, 2 Timóteo 2, 22. Quem lê, leia para mim, por favor. Quem pode ler? Leia, por favor. 2 Timóteo 2, 22. Senhor. Foge das paixões da juventude. Várias coisas poderíamos pegar nesse texto. O que esse texto nos mostra e nos apresenta. Então, querido, o primeiro passo é afastar-se daquilo a que somos atraídos. Porque nem tudo aquilo que nos atrai nos leva para perto de Deus. Então, se alguma coisa está te atraindo e você sabe que isso vai trazer distanciamento da sua fé. Primeiro passo, cai fora. Pernas para que te quero. É isso mesmo? É pernas para que te quero, é isso mesmo, né? Pernas para que te quero, né? É isso mesmo. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Podemos seguir? Está tudo certo? Conseguiram entender? Beleza? Tranquilo? Estou me fazendo claro? Então, tá bom. Agora tem um versículo muito legal,
que todo mundo faz uma interpretação errada e nós não podemos fazer. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, irmãos, meu vizinho, ele está todos os dias varrendo lixo na porta da minha casa, mas eu tenho declarado, tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai me dar força, eu vou aguentar essa tentação. Não, irmãos, calma, não é isso não, não é isso que o texto está dizendo, não. A interpretação errada, contemporânea, com a ajuda de Jesus eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Não, não é bem isso não. O que eu vejo de pessoas até não cristãs dizendo esse versículo aqui? Não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Espera aí, o que é que realmente te fortalece? Quando observamos o contexto desse texto aí, esse texto, Paulo está dizendo que nós podemos viver contentes em todas as circunstâncias e situações. Eu saí do médico hoje. Está gravando, né? Mas tudo bem. Eu saí do médico hoje e aí eu estava doido de vontade de tomar um café, né? Porque eu saí da minha casa, acordei 4h30 da manhã, saí 5 e pouco da manhã para chegar às 7h10 no médico. E eu não fui para o interior não, tá? Eu saí de Guarulhos e vim para a Avenida Paulista, na Rua Pamplona. Fiz o que eu tinha que fazer lá e tal, né? Aí quando eu fui com a minha esposa tomar um café, eu falei para ela, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Estou sentindo uma alegria. Uma alegria muito grande, né? Uma alegria mesmo, não sei, né? Uma alegria, né? Uma alegria muito gostosa, que eu creio que a palavra de Deus ela tem que se cumprir nas nossas vidas, nos momentos adversos mesmo. Então dizer tudo posso naquele que me fortalece, não significa que Deus é obrigado a concordar com as pataquadas que a gente faz. A gente não lê Bíblia, não ora, não vai para a igreja, faz um monte de coisa, está vivendo erradamente, fala palavrão, a hora que precisa de um negócio legal, então, opa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí, quem que está fortalecendo você? Então é errado nós acharmos que esse texto, Jesus ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo que a gente quiser. Não, Paulo está dizendo o seguinte, podemos ver contente em toda situação. Paulo aqui está fazendo uma apresentação de que ele tinha passado por todo tipo de situação. Paulo está dizendo que ele passou por fartura, que ele passou por necessidade. Ele começa a fazer uma lista que talvez nós aqui não queremos passar não. Opa, não quero passar essa lista de Paulo não, sai fora. E o cara fala, aprendi a viver bem, aprendi a ter isso, aprendi a não ter nada, e vivi assim e tal, mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aqui está dizendo que em todas as circunstâncias, fossem elas boas ou ruins, na nossa ótica, que é a nossa ótica, a gente precisa entender o que é bom e ruim sobre a ótica de Deus. Mas sobre a nossa, muitas vezes é ruim, né? Mas Paulo diz que em tudo ele estava contente. Sabe por quê? Porque ele tinha Jesus. Jesus fazia toda a diferença. Então Paulo está trazendo para nós aqui uma lição que principalmente combate a teologia maldita da prosperidade, onde as pessoas vêm buscar a Deus não por aquilo que Deus ele é, não vêm buscar o Senhor da bênção, mas vêm buscar só a bênção do Senhor. Pessoas que são apegadas em querer ser rico, querer coisas e coisas e coisas. Deus pode dar, mas sabe quando Deus dá? Quando Ele vê que o nosso coração não está naquilo, e que nós vamos usar aquilo que Ele nos der para a glorificação do nome dEle. É diferente. Ah, Senhor, eu quero uma Ferrari. Tá, para que você quer uma Ferrari? Para que você quer uma Ferrari? Ah, Senhor, eu quero ter um iate. Para que você quer? Você vai fazer um barco luz na Amazônia, como o pastor Arlindo Barreto, o ex-Bozo, fez? Tem 2 barcos. Ele pediu barco para Deus. Deus deu. Para quê? Colocou médico, colocou pediatra, colocou ginecologista, colocou ortopedista, colocou dentista, colocou um bando de missionários, fez uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Um barco que aonde vai, ele leva o quê? A luz do Evangelho. É por isso que é chamado Luz da Amazônia. Está entendendo? Tudo aquilo que nós precisamos precisa estar o quê? Alinhados com a vontade de Deus.
Paulo aqui, que ele está dando uma lição para nós de que a nossa felicidade não depende da nossa situação material. Eu já visitei taperas, casa simples. Tapera, sabe como que é uma tapera? Não. Tapera, a Zelinha sabe. Alguém mais sabe ou não? Tapera é aquela casinha de barro, aquele que o pessoal faz o trançado de bambu e reveste ela de barro. Eu já visitei casas assim onde tinha paz, tinha alegria, a presença do Espírito Santo. Tá vendo? Temos aqui um João de Barro aqui que gosta. Agora, eu também já entrei dentro de mansões onde havia ódio, tristeza, rancor, falta de perdão. Minha esposa é testemunha do que eu vou dizer. Eu já conheci homens tão ricos, mas tão ricos, que eu dizia o seguinte, que esse homem, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas é pobre. A única coisa que ele tem é dinheiro. Um cara que falava assim, puxa vida, a gente estava em reunião na editora, ele falava assim, eu preciso saber por que os meus containers estão parados lá na Espanha. Eu vou ver porque amanhã eu vou pegar meu avião, eu preciso dar um pulo lá na Espanha para liberar os meus containers que estão presos lá, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu falava, meu Deus do céu, o cara pega o avião próprio dele, com o piloto próprio dele, o cara fala que vai lá na Espanha, eu não digo nem que vou na rua de cima de casa. Mas um dos homens mais pobres que eu conheci. Era os mais ricos financeiramente, o mais rico financeiramente, esse cara. Milhões. Dinheiro para ele não era problema algum. Pobre e além de pobre, miserável. Mas miserável mesmo. Avarento. Entendeu? Então Paulo aqui está dizendo que a nossa felicidade não depende da nossa conta bancária. Não depende do carro que a gente anda. Não depende do nosso celeiro, do nosso armário cheio, da nossa geladeira cheia. Não depende a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, não depende disso. Porque nós precisamos aprender a viver em todo o tempo glorificando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Estou quase pregando, eu vou tirar a oferta daqui a pouco. Para encerrar, eu tenho mais aqui. Mas para encerrar, tenho 6 minutos. Deixa eu ver qual que eu vou. Bom, vou pegar o Salmo 37:4, vamos lá. O Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Tem até uma música muito bonita. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Né? Tem até música nesse Salmo 37. Mas há uma interpretação errada em relação a esses salmos. Ele vai dizer o seguinte: a gente entende que se eu obedecer a Deus, Deus vai fazer tudo o que eu quero. Agrada-te do Senhor, Ele fará o desejo do meu coração. Não é isso que ele está dizendo. Esse salmo, ele está dizendo que se o seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus para a tua vida. Se o nosso coração está na graça do Senhor, nós vamos desejar ansiosamente essa graça sobre nós. É por isso que nós precisamos, de certo modo, não olhar para o texto sagrado com tanto materialismo, irmãos. Porque a gente pensa só em benefício próprio, agrade o Senhor e Ele fará aquilo que deseja. O que o meu coração deseja? Eu quero uma lasanha bem recheada de queijo, com presunto, um molho vermelho por cima, cheio de carne moída. Eita glória! Um guaraná zero com laranja e de sobremesa um pudim inteiro de preferência.
Ah, Senhor, mas aí você chega em casa, mulher, o que nós temos? Porque eu estou agradando o Senhor, Ele vai realizar o desejo do meu coração. Chega e fala assim: olha, amor, em casa hoje só tem um arroz com o zoião em cima. E ela ainda fala assim: você quer com gema mole ou gema dura? Aí a gente reclama, porque só tem o arroz com... Irmão, bela de uma proteína e você está comendo carboidrato. É o que você precisa, não em excesso. Você entende? Então esse texto precisa ser bem, sabe? Se o nosso prazer está em Deus, nós vamos desejar as coisas de Deus. E qual é as coisas que Deus quer? Que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, que nós andemos como filhos da luz, que nós sejamos anunciadores de uma boa notícia, que nós andemos verdadeiramente na retidão. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, esse prazer nós precisamos ter. Quando os nossos desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão, né? Então nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, não o contrário. Nós precisamos ser específicos com Deus nas nossas orações. Às vezes as nossas orações são muito subjetivas. Como que Deus vai atender? Desde muito jovem eu vi aí um cara falando assim, numa ministração, ele falando assim: quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que ser específico. Pedir um carro para Deus, Deus é poderoso para te dar. Mas como eu já ensinei vocês: pastor, eu vou jejuar. Pastor, você quer jejuar por quê? Um jovem me perguntou isso. Falou assim: não, eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu falei: não, você não precisa jejuar, você tem que trabalhar e guardar dinheiro. Você não precisa. Agora, você depois de feito isso, ora a Deus, fala: Senhor, preciso de um carro. Eu quero um Gol prata, ano 2005. Beleza, é o que Deus vai te dar. Não, eu quero... Nós precisamos ser específicos, objetivo. Senhor, eu estou orando porque eu quero que o Senhor me dê uma esposa. Quando eu me converti, eu pedi uma esposa para Deus. Eu só não dizia se era loira ou se era morena. Mas eu falava: eu quero uma esposa que em primeiro lugar ame ao Senhor e depois me honre como homem. E era interessante, nem conhecia a Patrícia ainda, mas eu sonhava às vezes que vinha uma moça até mim, e era interessante que eu olhava para ela, eu via uma mulher, mas eu não conseguia ver o rosto. No sonho assim era o rosto tudo embaçado. E eu falava com a minha irmã, falei: puxa vida, eu sonhei que eu tinha uma namorada. E eu não vi o rosto dela. Não vi o rosto dela. Hoje eu já conheço bem o rosto dela. Mas eu orei. Agora, por que você tem orado? Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu já sentia que Deus tinha um propósito ministerial. Imagine se eu me caso com uma moça que não quer se envolver com coisa de igreja. Deus me chama para o ministério pastoral. Aí a mulher só: não, puxa vida, por causa da igreja, porque agora é tudo da igreja, e não sei o que. Como existem pastores que eu conheço que vivem uma vida assim, que a esposa não acompanha. São coisas simples, irmãos, de cotidiano nosso, mas nós precisamos aprender a orar mesmo. Ore a Deus. Seja objetivo com Deus. É que nem um filho, se o filho fala assim para você assim: pai, eu quero que o Senhor me dê uma bicicleta. Você não vai, tipo no ferro velho, pegar aquela bicicleta toda escangaiada, que só tem o aro, não tem pneu, não tem freio, e falar: tá aqui, filho. Não, pai, mas eu pedi uma bicicleta para andar. Não, você pediu uma bicicleta, você não especificou. Você não disse se era Calói, você não disse se era Monarch, você não falou que cor que ela era, você não falou que você queria. Isso aqui não é uma bicicleta? Relativamente, isso aqui é uma bicicleta. Nós precisamos ser objetivos com Deus também. Então, esse texto, ele nos faz entender e ter prazer e desejar aquilo que o próprio Deus tem para nós. Isso que é interessante. Aquilo que o próprio Deus tem para nós.
Amém, meus irmãos? Então agora são 21 horas. E guarde isso, leia sempre a Bíblia dentro do contexto. Leia sempre a sua Bíblia dentro do contexto. Nunca fuja do contexto. E semana que vem a gente traz mais algumas coisas aí para vocês. Ok? E aí eu deixo aberto, caso alguém aqui tenha um texto bíblico. Olha o desafio, hein? Desafio. Que aí você vai pegar esse texto, vai mandar para mim no zap e vai falar assim: pastor, eu gostaria de compreender esse texto. Ou seja, né? O que esse texto realmente está dizendo? E se você me passar ainda a sua interpretação, eu acho melhor ainda para a gente poder conversar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu tenho feito nesses aqui. Fazer uma exegese. Se for do Antigo Testamento eu vou para o hebraico, se for do Novo eu vou para o grego. A gente vai ver, pegar ali as palavras, os significados e tal, e vamos trazer aqui. Beleza? Então, veja aí se vocês têm, me manda. Só que é o seguinte, tipo assim, quarta-feira, 11 horas da manhã você me manda o texto. Não, esquece. Pode ficar para outra semana, mas naquela noite você não vai ter. Agora, se você mandar amanhã para mim, eu tenho um tempo aí para poder preparar para você, tá bom? Então é um desafio. Pastor, tem um texto que eu não entendo muito não, assim. A minha interpretação desse texto é isso, eu acho que é isso. É isso mesmo, entendeu? E nós vamos caminhando, fazendo isso. Por quê? Porque depois nós podemos ter uma coisa mais legal, e vocês começarem, e eu vou ajudar, a fazer as próprias exposições dos textos da Bíblia. Vocês mesmo, pegar, passar um texto assim, vamos sentar e vamos rascunhar. Irmão, um texto, porque se 10 me mandar um texto, eu tenho 10 textos, né? Então assim, você pode mandar. Ah, pastor, eu tenho dúvida. Qual é a sua dúvida? De Gênesis a Apocalipse, pastor. Então, peraí. Qual capítulo da Bíblia você tem dúvida, irmão? Nos 1189 capítulos, pastor. Aí não dá. Aí eu tenho que pedir para Jesus visitar vocês e falar: ó, tira a dúvida lá. Mas pega um texto, sejam objetivos em relação ao texto tal. Coríntios está dizendo assim: pastor, eu entendo assim. Está certo ou não? Aí eu vou. O que for certo, eu falo: não, isso aqui está certo, então não preciso, né? Agora, se for alguma coisa assim, que realmente traz dúvidas, e que muitas vezes essa dúvida ela é quase que um senso comum. Eu trouxe textos aqui que a má interpretação deles é quase senso comum. Entendeu? De as pessoas às vezes usar texto fora de contexto, né? Apenas como pretexto para defender a interpretação errada. Beleza? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer porque Deus é bom e a sua